Para a nossa meditação, peço que os irmãos abram suas Bíblias, a primeira epístola de João, no capítulo 4. 1 João, capítulo de número 4, do versículo 7 ao 21. Primeira João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Uma das coisas que é comum as pessoas me procurarem, já muitos jovens, adolescentes, até mesmo adultos já me procuraram perguntando para mim poxa vida, Leandro, eu sinto que Deus está distante de mim. Leandro, eu me sinto como se eu orasse e Deus não me ouvisse mais. Muitas vezes as pessoas sentem isso porque estão sendo acusadas, internamente por algum pecado, elas estão decepcionadas consigo mesmas, estão passando por um momento difícil na vida, e muitos sentem isso. Tenho certeza que cada um aqui já sentiu isso pelo menos uma vez. Eu sinto que Deus não me ama mais, eu sinto que Deus está distante de mim. Irmãos, esse é um caso, se não for tratado, a pessoa ela vai afundando pouco a pouco na fé. Por isso eu quero propor aqui como tema da nossa mensagem, a restauração da nossa vida pela fé no amor de Deus. Restauração através da fé, da convicção no amor de Deus. E conforme nós fomos explicando o texto, lendo junto, eu quero que isso fique cada vez mais claro, para que no final você tenha certeza que você pode crescer mais, ser restaurado, e a sua vida pode mudar, através da fé, da confiança no amor que Deus tem por você, na cruz, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o texto. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 21, diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pela oportunidade, ó Pai, de podermos estudá-la,
de podermos vivê-la. Sua palavra é lâmpada, é luz que nos instrui. A nossa vida é salva de tantos perigos e ciladas, porque o Senhor tem realmente nos dado esse privilégio de ter a sua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, que essa noite não seja diferente, possamos ser restaurados, animados, consolados, revigorados pela sua palavra e pelo seu santo agir em nossos corações. Toda a glória, toda a honra seja dada ao teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, do versículo 7 ao 15, esse é um trecho muito grande que nós lemos. Eu não quero falar detalhadamente de tudo, nem temos tempo para isso. Por isso eu quero resumir algumas partes, e fiz questão de ler todo esse trecho para os irmãos entenderem aqui o contexto que João está falando. Então quero resumir algumas partes e me ater mais a determinados trechos, tá bom? Versículo 7 ao versículo 15, João, ele mostra que o amor é a nossa identificação com Deus. Tá? Então, o amor aqui que João fala, não é o amor que nós estamos acostumados a ouvir na TV, na internet, por aí, esse amor de bajulação, né? Esse amor interesseiro, que você se aproxima das pessoas, porque ela pode te oferecer alguma coisa. Esse amor que João fala, é o amor de Deus, que se revela a nós através da pessoa, da obra de Jesus. Um amor incondicional, um amor que não busca interesses, um amor que se sacrifica por aquele que você ama. Esse é o amor, um amor desprendido, um amor sacrificial, o amor de Jesus. E as pessoas que vivem esse amor, elas são identificadas como pertencentes a Deus. É isso que João, ele, de forma resumida, fala do versículo 7 ao 15, a nossa identificação com Deus através do amor. É como se a sua fé fosse validada, fosse reconhecida pelo amor que você vive. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, mas o amor é simplesmente o desenvolvimento natural da nossa fé. É o que Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto, só que em outras palavras. Então, alguém que vive o amor de Jesus, é alguém que por ele foi transformado. É isso que João está falando aqui, nesse trecho inicial. E de certa forma, João vai falar muito sobre o amor, porque ele está escrevendo para um grupo de pessoas também, que estavam simplesmente se conformando, que eram pessoas salvas, que eram pessoas, se diziam pessoas transformadas, e portanto elas achavam que poderiam viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então João vai combater isso através da prática de obras, e que as obras são consequência, um desenrolar natural da nossa fé salvadora. Por isso você vai ver tanto João falando do amor, de certa forma é o resumo, né, da nossa vida cristã e das nossas boas obras, né? É aquilo que nos liga, nos identifica como cristãos. E no versículo 16, que eu gostaria de começar a gastar mais tempo com os irmãos, eu vou lê-lo de novo. E nós que pertencemos a Deus, nós que conhecemos a Deus, tá bom? Esse nós lê-se cristãos, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Irmãos, e o problema que eu quero levantar aqui, é que muitos de nós cristãos, nós não cremos e nós não conhecemos o amor de Jesus na prática. Vida cristã é relacionamento com Deus. Vida cristã é crescer no seu amor pelo Senhor Jesus. É oração, é leitura bíblica, é relacionamento. E uma coisa imprescindível desse relacionamento, desse desenvolver a vida cristã, ele está ligado a você ter fé, convicção, confiança no amor de Deus, no amor que Deus tem por você. Se você não conhecer esse amor, se você não acreditar nesse amor, você não vai conseguir desenvolver a vida cristã. Você não vai conseguir desenvolver a vida cristã. E eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, que nós temos um coração
que nos acusa. João já falou disso no capítulo 3, no versículo 20. Se o nosso coração nos acusar, ali ele está lidando de como nós lidamos com essa situação. Então, há momentos que o nosso coração nos acusa. Nós caímos, nós pecamos, nós mentimos, brigamos com o nosso cônjuge, falamos de maneira áspera para com nossos pais, tratamos mal os nossos filhos. Enfim, quando nós pecamos, muitas vezes, o nosso coração começa a nos acusar. Poxa, de novo você fez isso? De novo esse pecado? Você não disse que ia mudar de vida? E de novo caindo na mesma coisa? Vai ter que pedir perdão de novo para Deus pela mesma situação? Esse tipo de acusação que o próprio diabo usa para nos acusar, para tentar nos afastar do relacionamento de Deus, é uma acusação que nos leva para longe do nosso relacionamento com o Senhor, e nosso coração trabalha isso, e o próprio diabo usa isso para trabalhar a nossa vida. Essas acusações que o nosso coração faz quando nós pecamos. E se você não conhece e não acredita no amor que Deus tem por você, muitas vezes você fica acusado, prostrado e não consegue se levantar. Sabe por quê? Porque você pensa, Deus não me ama mais. Eu me sinto longe de Deus, eu me sinto como se eu orasse e Deus não me ouvisse. Aquilo que eu falei para os irmãos no começo. Muitos, meus irmãos, se encontram nessa situação. Caem e não conseguem se levantar. Caem e falam, não tem mais jeito. De novo, acho que Deus perdeu as paciências comigo. Não é possível que Deus ainda queira aceitar alguém como eu, de novo fazendo isso. E a pessoa fica prostrada, quando não pensa, pô, já fiz isso, então agora eu vou realmente deitar no pecado, né? Já chutei tudo aqui, então vou aproveitar o pecado mesmo. Muitas pessoas falam isso, porque não conseguem se levantar quando caem. E muito disso é porque, quando nós pensamos assim, nós pensamos que nós podemos comprar o amor de Deus. Nós pensamos que as nossas atitudes fazem Deus nos amar mais. Se eu fizer isso, então Deus vai amar mais eu. Então Deus vai gostar mais de mim. Nós pensamos dessa forma muitas vezes. Por isso eu não estou fazendo é que Deus está irado comigo. Deus não pode mais me ver diante dele. Esse tipo de pensamento. Se você não conseguiu se identificar ainda, eu vou dar um exemplo. Imagina que você se encontra nessa situação, você comete algo de errado, você está com a consciência pesada, e você fala, poxa vida, eu preciso, vou ir uma vez a mais essa semana na igreja, pelo menos assim eu acho que Deus vai me ouvir. Você tenta compensar uma atitude ruim por uma boa. Você tenta, poxa, eu estou sem crédito diante de Deus, então tem que fazer alguma coisa para que Deus me ouça, porque Ele deve estar furioso comigo. Ou também o contrário, quantas vezes você pensa, poxa vida, eu faço tanta coisa na igreja, muito mais do que aquelas pessoas que ficam sentadas, eu faço isso, faço aquilo, chego tal hora na igreja, estou envolvido com tantas coisas, sei tantos versículos, leio a Bíblia todo dia, então Deus não vai se importar, Deus não vai se importar se eu com essa mentirinha aqui, com essa meia-verdade, com essa desonestidade aqui no meu emprego, com essa sonegação de imposto aqui, eu acho que Deus não vai se importar, afinal de contas, eu dou tantos reais para as missões, eu faço tanta coisa boa na igreja, Deus não vai se importar, se eu ter um relacionamento extraconjugal, qualquer coisinha assim, Deus não vai se importar, eu tenho muito crédito com Deus. Esse tipo de pensamento, irmãos, é o pensamento que você pode fazer Deus te amar mais ou te amar menos através daquilo que você faz. E se as suas obras podem fazer Deus te amar mais ou te amar menos, Cristo morreu em vão na cruz. Se as suas obras podem mudar o amor que Deus sente por você, o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada. 1 João, no capítulo que nós lemos, no versículo 10, ele vai falar que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados.
Muitas vezes nós pensamos, né, que Deus fica irado, que Deus nos ama menos, porque o nosso amor é assim, o nosso amor ele muda, né? Um dia nós gostamos de alguém, outro dia essa pessoa pega no nosso pé, nós ficamos de mal, dodóizinho com essa pessoa, né, e nós ficamos simplesmente mudando, né? Nós gostamos hoje, amanhã nós não gostamos mais. Deus não faz assim, Deus é imutável, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo, o seu amor por nós ele é constante, ele não varia, ele nos amou totalmente através do seu Filho amado. Essa palavra propiciação, que Jesus com o seu sacrifício fez propiciação pelos nossos pecados, significa que ele aplacou a ira de Deus. O pecado traz sobre nós a ira de Deus. As pessoas que não conhecem a Cristo são chamadas na Bíblia como filhos da ira, filhos da desobediência. Assim éramos nós antes de conhecer o Senhor Jesus, alvos da ira de Deus. Naum capítulo 1 fala que Deus não pode ficar indiferente ao pecado, Ele tem que punir o pecado porque Ele é santo, Ele é justo. Só que o sacrifício de Jesus, Ele fez propiciação pelos nossos pecados, Ele direcionou a ira de Deus para si. A ira que era para vir sobre nós, Deus derramou em Jesus. Fato é que Ele falou: Senhor, por que me abandonaste na cruz? Deus derramou a sua ira na pessoa de Jesus, para que não mais nós fôssemos alvos da ira de Deus. A nossa culpa, o castigo que era para o nosso pecado, Jesus carregou isso nos ombros na cruz. Ele é o nosso substituto diante de Deus. Então, irmãos, se nós podemos nos achegar diante de Deus, não é porque nós lemos tantas vezes a Bíblia, não é porque nós fazemos isso e isso na igreja ou deixamos de fazer, mas é porque Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. É porque Ele desviou a ira de Deus que estava sobre nós e foi posta sobre Ele. É porque Ele é o nosso Salvador e porque Ele é bom, não porque nós somos bons. Por isso, meus irmãos, Deus já nos amou totalmente na pessoa do seu Filho amado, Jesus. Por isso, quando seu coração te acusar, você não vale nada, você não tem mais jeito, não tem mais espaço para você na casa de Deus, você não vale mais nada. Não vá pelo que você está sentindo, vá pela palavra de Deus. Não acredite no seu coração que é enganoso, desesperadamente corrupto. Acredite no que está escrito: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não acredite, não viva através dos seus sentimentos, viva pela fé no que Deus fala que é verdade. É isso que você tem que fazer muitas vezes. Deixar de viver baseado no que você está sentindo e viver pela fé no que está escrito, na palavra de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque se não for assim, irmãos, você não levanta. Se você for olhar que as suas obras é que te tornam aceitáveis diante de Deus, você vai ficar prostrado tempos e tempos e nunca vai ser restaurado. Você só vai ser restaurado quando você olhar para a cruz. Deus já me amou totalmente. No capítulo 3, que eu falei para vocês no versículo 20, ele diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus já sabe, quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, Ele já sabia de tudo que nós iríamos fazer. Ele já sabia de tudo. 1 Pedro, ele fala que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse fala que o Cordeiro está morto desde a fundação do mundo. Jesus já sabia, Deus já sabia todos os nossos pecados, e Ele pagou o preço de todos eles na cruz. Diante do Senhor, nós estamos inculpáveis, limpos, regenerados, transformados por Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado manchado, maculado em nossas vidas. Ele vê o sangue de Cristo derramado em nosso favor. Você pode se levantar, você pode se levantar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porque aquele que se aproxima de Deus, olha aqui, relacionamento, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Nosso Deus é assim, é um Deus recompensador, abençoador das pessoas que se aproximam dEle. Sempre, nós que somos seus filhos. Por isso, meus irmãos, sempre a sua oração diante de Deus tem o sim. Sempre, mesmo que Deus fale não. Por quê? Porque o não de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. E mais, só pelo fato de você se aproximar diante de Deus, para deixar sua súplica, para deixar o seu pedido, você já é abençoado por se relacionar com o Senhor. Por isso, em Jesus, em Deus, nós temos sempre o sim, sempre o sim. Nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Você precisa de fé para desenvolver a sua salvação. De fé. Nós falamos tanto, nós somos salvos pela fé, não de obras para que ninguém se glorie, mas nós desenvolvemos a nossa fé e nos santificamos também pela fé. A santificação não é por obras, é pela fé no Cordeiro. Porque se fosse por obras, nós não conseguiríamos nos levantar quando nós caíssemos. A nossa salvação é por fé, do começo ao fim, meus irmãos. Fé naquilo que Cristo fez, fé no amor de Deus, fé num amor que não nos abandona, não cansa dos nossos recomeços. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22 fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era o local que era conhecido como a presença de Deus. Se a pessoa entrasse lá de forma impura, ou se fosse qualquer pessoa que entrasse ali, morria, era fulminado. Só o sumo sacerdote podia entrar, ainda era amarrado uma corda com um sino nele, porque se ele morresse, ninguém poderia entrar lá para tirar o corpo dele. As pessoas puxavam, se o sino parasse de bater. E esse era o Santo dos Santos no tabernáculo. E aqui Hebreus chama o Santo dos Santos a nossa proximidade de Deus em oração. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus em oração, nesses Santos dos Santos, com intrepidez, com ousadia. Por quê? Por causa que nós somos bons? Não. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, olha aqui a fé, em plena confiança, tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, as acusações falsas que o seu coração faz, e lavado o corpo com água pura. Irmãos, Jesus é o nosso novo e vivo caminho até o Senhor. Nós podemos orar, nós podemos entrar nesses santos dos santos, que é a presença de Deus em oração, com ousadia, sabendo que Deus nos aceita, que Deus está nos ouvindo, com braços de amor, porque Jesus pagou o preço por nós. Versículo 17, o próximo versículo aqui de 1 João 4, 17, 18 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora João fala do dia do juízo, em outras palavras, a volta de Jesus. Pessoas que têm medo do dia do juízo, em outras palavras, pessoas que têm medo de ir para o inferno. Quem nunca teve medo de ir para o inferno? Isso acontece quando o nosso coração nos acusa. Isso acontece quando nós ficamos desanimados conosco mesmo. Poxa, de novo, poxa, isso... Eu falei que não ia fazer mais, olha aqui que eu estou fazendo. Será que Deus vai ter paciência para ouvir de novo, eu pedir perdão? Então isso acontece, esse medo, essa dúvida, essa incerteza acontece em nós. E ele é fruto da incerteza, das acusações do nosso coração, da nossa incredulidade no amor de Deus. 1 João, e João já falou disso, 1 João capítulo 2, versículo 28, fala: filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Como você quer ser achado por Jesus quando ele voltar? Ativo, trabalhando, amando o Senhor com o coração inflamado? Ou você quer ser achado em dúvidas, envolto de incertezas, de medo? Muitos, quando Jesus voltar, meus irmãos, vão se afastar envergonhados de Jesus. Crentes, mas que estão se afastando porque foram pegos em momentos errados. Como a parábola de Jesus, que se ausentou do campo e depois voltou. Eu quero ser achado com convicção no coração. Eu quero vibrar com a volta de Jesus. Eu quero falar, aleluia, Senhor Jesus. Vamos entrar no nosso descanso, descanso do pecado. A vida eterna ao lado do Senhor. Como você quer ser achado por Senhor Jesus? Em dúvida ou em plena convicção de fé? Irmãos, o verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito, porque não existe cristão perfeito. O verdadeiro cristão é aquele que é irrepreensível. E ser irrepreensível não é ser perfeito, mas é quando você erra, você se levanta, você pede perdão. Você cai, você se levanta. Você cai, você se levanta. Davi fez coisas terríveis. Cobiçou a mulher, adulterou com Batseba, tentou ocultar, mentindo, criando um jogo, um esquema com Urias, aí depois matou Urias pela mão dos seus inimigos, coisas terríveis, escândalo, o rei fazendo isso, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era um homem que quando caía, tinha humildade e fé no amor de Deus. No Salmo 51, que é a confissão dele, ele escreve: Senhor, o Senhor não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, do contrário, eu ofereceria ao Senhor. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração compungido, aflito, espírito quebrantado. Esses o Senhor não despreza. Irmãos, quando pecamos, quando caímos, se levante na certeza que Deus te ama e que Deus está feliz e vibrando quando você pede perdão pelos seus pecados, quando você decide e quer tentar de novo, porque é importante o seu relacionamento com Deus. João deixou isso escrito no primeiro capítulo: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a nossa injustiça. O próprio João, falando de relacionamento, já deixou isso claro na sua palavra. Hebreus 12, fala: corramos, irmãos, com perseverança a carreira que nos dá proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que cria a fé e leva ela até o final, nas últimas consequências, para que você não desanime, desmaiando em vossa alma. Se você tirar os olhos de Jesus e do seu amor por você, você desanima na vida cristã, você para de correr, você para de se relacionar com Deus. Você não se levanta mais, você cai e fica prostrado. E ainda fala: eu vou aproveitar esse tempo aqui que eu estou prostrado para pecar ainda mais. Você não consegue se levantar, se você tirar os olhos de Jesus. Aqueles, irmãos, que confiam, acreditam no amor de Deus e conhecem o amor de Deus, vai experimentar o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis descansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o seu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, certamente achareis descanso para a vossa alma. É disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando para pessoas que tinham muito zelo religioso, grandes obras diante dos homens, mas tinham um coração, irmãos, como sepulcros caiados, longe de Deus, podres por dentro, porque pensavam que o relacionamento com Deus, ele é a partir de obras, mas ele é do começo ao fim por fé. As obras, meus irmãos, elas são um constrangimento natural da nossa vida cristã. É o que João fala aqui.
Se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Jesus nos constrange, nos impulsiona a ter uma vida diferente. Se você conhece, acredita nesse amor de Jesus, você não consegue ficar indiferente com as necessidades das pessoas à sua volta, você não consegue. Porque Ele te constrange, Ele te levanta e te impulsiona a fazer diferente. E se você quer experimentar isso que Jesus falou, de achar descanso para a sua alma, viva pela fé no amor de Deus. As pessoas que pensam que se tornam aceitáveis a Deus pelas obras, elas carregam um fardo muito pesado em suas costas, um fardo pesadíssimo, e que muitas vezes vai chegar um momento que ela não vai aguentar mais e vai abandonar tudo, porque esse fardo das obras pesa, porque nós não somos capazes de satisfazer as santas exigências de um Deus totalmente santo e puro como nosso Deus. Nós precisamos de Jesus para nos aproximar dele. O que era impossível pela carne, a nós, pelo que estava enferma pela carne, Deus fez isso enviando o seu Filho por nós. Deus sente a alegria que aquele pai do filho pródigo, sentiu quando viu seu filho voltar. Seu filho tinha pedido a herança, gastado de forma terrível, e pensou, vou voltar para o meu pai me aceitar pelo menos como escravo, vou ver se pelo menos isso meu pai faz. E aquele pai, vendo seu filho de longe, correu ao seu encontro, o abraçou. Meu filho estava perdido e foi achado. Tragam roupas, anéis, tragam um cordeiro para ser sacrificado. Essa é a alegria que Deus sente por você quando você pede perdão. Deus te ama, meus irmãos. Deus ama vocês e Ele quer que você se reconcilie, peça perdão, se levante. Deus não está irado com você se você é filho dele. Se uma mãe, Isaías fala no 49, versículo 14 e 15, Sião estava reclamando, o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Aí o Senhor fala por meio do profeta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse é o amor fiel do nosso Deus. Paulo vai falar, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de forma alguma pode negar a si mesmo. É o amor leal, que vai até o fim com vocês. Nós somos filhos de Deus, Deus nos escolheu como filhos, não sabemos o porquê, não havia nada de bom em nós, mas nós louvamos, somos eternamente gratos a Deus pela nossa salvação, a nossa eleição que Deus fez por nós. E eu termino a mensagem lendo o texto de Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quer ser restaurado, se você quer crescer na sua vida cristã, tenha fé, plena convicção, confiança no amor que Deus tem por você. Amém? Quero orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse amor, ó Deus. Esse amor que nos constrange, esse amor, Pai, que nos alimenta, esse amor, Pai, que transforma as nossas vidas. Nós te louvamos por Jesus, nosso grande Deus e Salvador, Senhor das nossas vidas. Porque, Deus, o que era impossível para nós, o Senhor fez através do seu Filho.
Muito obrigado pela certeza que o Senhor nos ama, de que o Senhor é um Deus que ainda nos abençoa quando nós te buscamos. Ó Deus, que essa certeza, essa convicção possa crescer cada dia mais no nosso coração, a certeza de que o Senhor sempre nos ama. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça sobre a nossa vida. Que cada um de nós, Pai, possamos sair daqui convictos, ó Pai, que a nossa vida, ela pode ser transformada pela fé no seu amor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.